Existia uma região na Grécia Antiga que hoje conhecemos como Ática. Lá reinava Cécrope, um ser que nasceu da própria terra e tinha cauda de serpente e tronco de homem. Sobre seu domínio estava florescendo a cidade de Cecrópia. Ela era cercada pelos mares e por isso o culto a Poseidon era muito forte na região. O deus nutria o desejo de ter uma cidade que fosse dedicada a glorificá-lo. Ele se dirige à acrópole da cidade e lá, perante o rei e seu povo, ele diz: Consagrem essa cidade ao Senhor dos mares, e terão o oceano como seu quintal. Seu povo sobrepujará todos os demais povos enquanto estiverem no mar. Mudem o nome da cidade para Poseidônia, e isso me deixará muito satisfeito. O deus bate com seu tridente no chão e faz brotar uma fonte de água salgada. Este é meu presente para vocês. Antes de partirem para o mar, se ajoelhem perante a fonte, que ela irá lhe indicar se é seguro navegar. Eis que surge Atena, a deusa da sabedoria, que também desejava conquistar para si a honra de ter uma cidade que a cultuasse. Ela se dirige à multidão, que já se encontrava admirada pela visita de Poseidon e que agora estava perplexa ao ver tão majestosa divindade. Povo de Cecrópia, se me escolherem como protetora da cidade, a beleza e a sabedoria irão frutificar nesse lugar. As artes e as ciências se desenvolverão como em nenhum lugar do mundo. A deusa finca sua lança no chão e do buraco nasce uma belíssima oliveira. Este é meu presente. Sei o quão árida é a terra que os rodeia, mas com essa planta vocês poderão retirar de seus frutos seu alimento, além de poderem usar seu óleo para iluminar e aquecer suas casas. Cécrope, temendo enfurecer o deus que fosse preterido, acha justo que a população da cidade decida qual deus pretende honrar. Os homens da cidade viviam do mar e por isso todos votaram em Poseidon. Já as mulheres que viviam na terra julgavam que as dádivas de Atena são superiores. Como havia mais mulheres do que homens na cidade, a vitória foi dada a Atena. Poseidon fica furioso e não aceita a decisão da multidão. Só há um jeito honrado de decidirmos isso. Levante suas armas e lute comigo. Poseidon era um dos deuses mais poderosos e confia que Atena não seria páreo para ele. Mas a corajosa deusa não sente temor em seu coração e se prepara para o confronto. Todavia, quando a batalha estava prestes a ter início, Zeus intervém para mediar a disputa. Levarei a contenda ao conselho dos deuses do Olimpo, e lá será decidido o destino da cidade. No Monte Olimpo, os deuses se reuniram para resolver a disputa entre Atena e Poseidon. Zeus presidia a reunião e deixou que os demais deuses se entendessem. Todos os deuses masculinos votaram em Poseidon e todas as deusas votaram em Atena. Por estar presidindo o conselho, Zeus se absteve de votar. Atena saiu vencedora por apenas um voto de diferença. E assim, a antiga cidade de Cecrópia agora é conhecida como Atenas. Em honra à deusa, foi construído no alto da Acrópole um belo templo em sua homenagem. Porém, a ira de Poseidon tornou difícil a vida dos atenienses, que agora não eram mais bem-vindos nos mares. Preocupados, eles se dirigem ao oráculo de Delfos. A pitonisa informa que a ira de Poseidon só será aplacada caso as mulheres de Atenas fossem castigadas. Para se reconciliarem com Deus, todas as mulheres de Atenas foram punidas e agora não mais tinham o direito de votar. Para selar a paz entre atenienses e Poseidon, foi construído um belo templo em homenagem ao deus no Cabo Sounion. O deus se mostrou magnânimo e perdoou o povo de Atenas, permitindo que a cidade mantivesse o presente dado pelo deus. E assim surgiu na Grécia a cidade que se destacaria sobre todas as demais, tanto por sua sabedoria como pelo domínio dos mares.